Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12, nós lemos o seguinte, preste atenção na minha leitura. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e, na sua 1/3 parte, não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Até aqui a palavra de Deus, versículo 12 desse capítulo 8. Irmãos, vocês conseguem imaginar como foi presenciar as pragas do Egito? Nós lemos aqui durante a liturgia, Êxodo capítulo 3, em que Deus está dizendo que eles ouviu a oração do seu povo e decidiu então libertá-los das mãos dos seus opressores. Mas você conhece a história, essa história geralmente é mais lembrada na época da Páscoa, mas não deveria. Nós devemos lembrar dessa história também outras vezes. E eu lembro vocês aqui daquelas 10 pragas do Egito. Eram coisas que aconteciam sobre o Egito, mas lembre-se, o povo de Deus estava lá. Ele não foi tirado e aí as pragas vieram. As pragas vieram enquanto eles estavam lá. Então você consegue imaginar como foi ter presenciado. Porque pense, você também era, em alguma medida, beneficiado pelas águas do Nilo, que se tornaram em sangue. Você precisava de luz, lembre-se da praga que foi as trevas, você não enxergava mais de um palmo na sua frente, de tanta escuridão que havia naqueles dias. Imagine as pragas das rãs, das moscas, imagine o granizo caindo sobre a sua casa. Você consegue imaginar como foi presenciar todas essas coisas? O povo de Israel primeiro ouviu de Moisés que Deus iria libertar, mas agora ele está mandando um negócio infernal praticamente em termos de pragas naquele lugar. E agora? Como é que vai ser? Como que é? Você consegue imaginar como é presenciar isso e vivenciar estas coisas? Hoje, irmãos, nós vamos ver as 4 primeiras trombetas que são tocadas aqui. E essas trombetas têm muita semelhança, nós veremos isso, com aquilo que aconteceu nas pragas do Egito. Embora nem todas as pragas sejam contempladas aqui nessas 4 trombetas, primeiras trombetas, ainda assim há muita correspondência, muita semelhança aqui. Então, essas trombetas, elas nos ajudam a entender que elas chamam alguns flagelos por parte de Deus, elas convocam. Lembre-se que a trombeta tinha muito a ver com convocação também. Diante de um rei que estava chegando, diante de um exército que estava se aproximando, ou qualquer coisa do tipo, as trombetas anunciam alguma coisa. Tá? Elas despertam alguém para alguma coisa, e essas trombetas estão fazendo isso. Então, se as crianças quiserem desenhar a título de ilustração, não tem muito como fugir o fato de as trombetas estarem chamando vários flagelos ou várias pragas que Cristo envia sobre
a terra. E você vê aí no versículo de número 1, primeiramente, aquilo que é uma continuação do sexto selo, que nós vimos lá do versículo 12 ao versículo 17 do capítulo 6. Então é como se o versículo 1 retomasse algumas das coisas que foram vistas no sexto selo, e lembre-se que o sexto selo narra ali, ou figura o juízo final, o fim do mundo, acabou. Então, lembre-se de que o capítulo 7 ali, ele faz quase uma pausa, eu expliquei a vocês, além de ser uma pausa daquilo que vem sendo narrado sobre o sexto selo, o capítulo 7 é como um passo atrás, falando do que Deus fez nos crentes no período que vai desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, para que esses crentes estejam aptos a passar por todos os flagelos dos 4 primeiros selos, que são os cavaleiros, você lembra disso, e também esse período ali de juízo final. Então a pergunta, inclusive, com a qual nós lidamos era, como é e quem é que pode sobreviver àquilo que Deus envia através dos selos, os 4 cavaleiros? Os crentes. E essa resposta é dada no capítulo 7, porque eles foram selados, porque eles foram tratados previamente por Deus, de maneira que eles consigam passar com fé perseverante nesse trecho, nesse período. E veja que não há uma descrição do tipo assim, a igreja é tirada da terra e só os ímpios sofrem isso. Não é isso. Os crentes e os ímpios convivem. Eles, de alguma maneira, sofrem esses flagelos, mas eles têm propósitos diferentes. Lembra que nós falamos isso? O propósito de Deus para com os crentes é purificá-los, é moldá-los, transformá-los em meio a essas tribulações que Ele mesmo envia. Enquanto o propósito desses flagelos e essas provações sobre os ímpios é puni-los. Embora não seja a punição final, ela já é uma antecipação daquilo que eles merecem por não se voltarem ao Cordeiro. E aqui nós temos então a retomada deste sexto selo, porque diz aí o versículo 1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. É como se estivesse, a imagem fosse a seguinte, o 6º selo mostra o juízo final, o 7º selo mostra o que acontece depois de você sofrer o juízo final. Há silêncio, há um silêncio impactante. O que é que acabou de acontecer? Essa é a figura. O negócio é tão pesado que não tem palavras para você descrever. Não tem palavras para você explicar. O silêncio seria uma reação diante do grande poderio de Deus exercendo o juízo. Então o 7º selo é quase a demonstração de uma reação inevitável diante do poder de Deus para exercer juízo. Esse vácuo que não tem nada, não tem som, é um silêncio que acaba sendo impactante. Existe uma espécie de silêncio solene, porque o texto fala sobre meia hora. Então quer dizer que foi um silêncio por um bom tempo. Todo mundo ficou em silêncio, impactado, simbolizando também aquela calmaria que acontece antes da tempestade. O que o negócio vai virar e o silêncio acontece de maneira assustadora. Os seres celestiais, que geralmente aparecem cheios de louvor, é comum, os seres celestiais, os 4 seres viventes, os anciãos, os anjos, eles se reúnem e eles cantam. Está todo mundo quieto agora. Está todo mundo quieto diante do desenrolar dos decretos de Deus, da proximidade do fim da segunda vinda. Além desse silêncio representar a total atenção às coisas que Deus acabou de fazer, esse silêncio também representa, irmãos, a atenção de Deus à oração dos seus santos, que são oferecidas com incenso no altar de ouro, porque é isso que diz o versículo 3 ao versículo 4, fala aí destes momentos de oração que são contemplados por Deus para que Ele responda adequadamente. Assim, irmãos, esse silêncio não é uma passividade, é um prelúdio, é um início de uma ação divina poderosa. É como se dissesse silêncio, quero que vocês prestem atenção no que é que Deus vai fazer agora. O que é que Ele vai fazer agora, afinal de contas? Aí o versículo 3 ao versículo 4 nos mostra que veio um anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações
de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Esse silêncio também é preparatório, ele é reativo àquilo que Deus fez poderosamente, mas ele também prepara para o que Deus quer anunciar. Deus vai ouvir, ou vai, melhor ainda, atender às orações dos seus santos que estão ali diante do seu trono. A oração para Deus não é um negócio que fica num quartinho que ele acessa de vez em quando. Essa não é a figura aqui. As orações estão diante do altar e do trono de Deus. Essa é a figura para rememorar aquilo que se fazia lá no altar do Antigo Testamento, em que você em silêncio orava diante de Deus, que você buscava o Senhor, pois Deus não está longe do altar e só você está perto. Nesse caso da figura, Deus tem as orações que você presta a Ele diante de si. E isso é maravilhoso. Não só porque Deus ouve todas as coisas, porque Deus está em todos os lugares, mas porque Deus tem um interesse nisso. Deus tem um interesse com essas orações. O juízo, irmãos, é uma resposta, em certo sentido, às orações da reclamação, ou reclamação talvez não seja a melhor palavra, mas do pedido de Deus por vingança, pela vindicação do povo de Deus. Você lembra disso, não é? Versículo 10 do capítulo 6 nos mostra que eles estavam clamando diante do altar, mesmo lugar onde as orações estão sempre presentes, pedindo: até quando, Senhor, não vingas nem julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, diz o versículo 10 do capítulo 6. Então agora Deus vai responder. Deus vai dar uma resposta de acordo com as orações. Com isso, irmãos, nós aprendemos que Cristo ouve o clamor do seu povo e, assim, responde às orações dos seus santos com juízos, ainda que parciais, sobre a idolatria e a rebeldia do mundo. Então, olha que curioso. Essas pragas, esses flagelos que vêm sobre o mundo têm muito a ver também com as orações do povo e da igreja, do povo de Deus da igreja. Muito a ver. Não é um negócio que não tem nada a ver. É por isso que Jesus Cristo nos ensinou a orar: venha o teu reino. E Deus projetou, planejou que o seu reino, a vinda desse reino, envolva também a questão de uma resposta adequada contra os males que se cometem nesse mundo. Então não dá nem para a gente dizer: Deus não responde em medida nenhuma a nossa oração. Em alguma medida Ele responde às nossas orações, pedindo que Ele faça justiça, que Ele não deixe que os ímpios prevaleçam. Ele responde. Talvez Ele não responda de um jeito a te chamar e falar: eu estou respondendo ali, tá bom? Só para te lembrar que a oração que você fez lá naquele dia, naquela hora, naquele lugar, eu estou respondendo aqui. Essas coisas não acontecem, mas não dá para nós dizermos que Ele não responde. E o livro de Apocalipse mostra isso, inclusive nas trombetas. Afinal de contas, as trombetas vêm na sequência da resposta de Deus à oração dos seus santos. E que isso envolve, então, um cuidado de Deus para que o seu povo seja atendido. Então, em primeiro lugar, aí do versículo 2 ao 5, de maneira muito especial, nós vemos que Cristo mantém perante si as orações dos santos. Esse trecho, às vezes, gera certos debates sobre como é que a gente encaixa essas questões, essa porção, àquilo que veio anteriormente ou até posteriormente. Há uma disputa, parece que é um negócio meio desarranjado, ou que você precisa dar uma explicação um tanto mirabolante, às vezes. Mas a melhor forma de nós entendermos essa porção do versículo 2 ao versículo 5 é ver que ela serve de conclusão dos selos anteriores, portanto, tanto quanto é uma introdução às trombetas. É o que a gente chama aí de uma transição mesmo. Assim. Ele conecta o que veio antes ao que vem depois. É uma dobradiça. Então serve de conclusão para o que veio antes, mas de introdução ao que virá depois, que é o caso das trombetas. E essa série de trombetas é vista então como uma resposta divina secundária à petição que foi feita lá no versículo 10 do capítulo 6. Porque você deve se lembrar que o sexto selo já era uma resposta primária, direta, mais imediata, em relação ao que eles oraram lá no versículo 10, os santos diante do altar. Mas ainda tem mais, é como se Deus dissesse: e não é só isso, vou mostrar como, com mais detalhes, como eu vou responder à oração de vocês, e aí tem a série de trombetas. É como se Deus estivesse querendo deixar claro
para o seu povo sofredor, oprimido e perseguido. Olha, não basta dizer que eu vou responder. Deus não entendeu que não bastava apenas dizer apenas aquilo que foi dito no sexto selo. Mas ele quer dizer mais. E Deus nunca é repetitivo à toa. Já falei com vocês. Muitas vezes as verdades da palavra de Deus são repetidas aqui e ali, porque nós precisamos da mesma verdade sempre. Nós cantamos aqui, aviva em nós as forças da memória, por quê? Porque tem coisas que a gente nunca deveria esquecer. Aqui temos estas coisas que também não deveríamos esquecer. Então é como se Deus estivesse dizendo, eu já mostrei como eu vou responder a vocês, mas eu vou mostrar outra vez e de outra forma como é que eu vou responder as orações. No caso, aquela oração do versículo 10 do capítulo 6, ou a oração, por exemplo, venha o teu reino. Nós vemos então, em primeiro lugar, aí que João afirma ter visto 7 anjos em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas, diz o versículo 2. Os 7 anjos podem ser identificados como aqueles anjos que eram guardiões das 7 igrejas. Do versículo 2 ao versículo, aliás, do capítulo 2 até o capítulo 3, você deve se lembrar, cada igreja tinha lá o anjo da igreja em Pérgamo, o anjo da igreja em Esmirna, o anjo da igreja em Laodiceia. Então aqui você pode muito provavelmente estar revendo esses anjos que estão aí reclamados. Lembre que algumas pessoas entendem que o anjo ali seria o pastor, a figura do pastor, mas nós caminhamos aqui entendendo que é anjo mesmo, como se houvesse um anjo responsável por cada igreja e que ele responderia ou seria responsável para prestar algum tipo de relatório, de questões de cuidado com essa igreja. De todo modo, os anjos aqui e em outros escritos são responsáveis pela execução do juízo de Deus. Você deve se lembrar dos anjos que visitaram Sodoma e Gomorra. E eles estão dizendo para Ló sair de lá. Sai para agora, sai agora daí. É urgente. Os anjos estavam ali para avisar, anunciar o juízo de Deus, e a execução do juízo de Deus acontece também. Então, os anjos são sempre lembrados também como responsáveis pela execução do julgamento de Deus. É por isso que eles estão com trombetas. E isso mostra o que são as trombetas, julgamentos de Deus. Depois do versículo 3, João afirma ter visto outro anjo, o qual ficou em pé diante do altar celestial, e aí diz que é com um incensário de ouro. Então ele tinha esse incensário para queimar incenso, como era ordenado lá no Antigo Testamento, está sendo retomada essa figura, e diz que foi-lhe dado muito incenso, muita coisa, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. A função do tema aqui, a função temática do versículo 3 ao versículo 5, seria concluir a descrição do juízo final que começou lá no versículo 12. Assim, irmãos, a atmosfera, o ambiente do templo e o silêncio fazem parte da imagem do julgamento de Deus. Houve silêncio por meia hora, houve aqui o altar, o incenso, a oração. Essa ambientação, ela é proposital e ela está aqui contextualizando o julgamento de Deus. Esse altar é o mesmo altar que nós vemos no versículo 9 do capítulo 6, em que as almas estavam debaixo do altar rogando por punição. E combina, portanto, com os aspectos do altar de incenso e o altar de holocausto. Lembra que nós falamos que o fato de elas estarem debaixo do altar lembrava que elas tinham sido tomadas como sacrifícios, porque as pessoas as mataram. E aí nós lembramos, inclusive, de Romanos capítulo 8, que diz que por amor de ti nós somos entregues à morte todos os dias como ovelhas que vão ao matadouro. Pois elas estão aqui, e essa figura é demonstrada aí pelo altar do holocausto e o altar de incenso, combinando esses dois altares. Assim, todo o trecho do versículo 7 que nós já vimos, seria uma espécie de parênteses, como nós já vimos aquilo que nós vemos do versículo 6, 9, 12, ali, até o final do capítulo 7. Dessa forma, os versículos 3 e 5, eles explicam a conexão entre os pedidos dos santos lá no capítulo 6 e o juízo final. Não podemos perder essa conexão de vista. Nós vemos no versículo 4 que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, essa subida da fumaça do incenso com as orações significa que o pedido é formalmente apresentado a Deus com favor e autoridade dos seus anjos que são ministros.
É como se Deus estivesse assim. Silêncio vai ter uma solenidade, silêncio de meia hora. Vai ter uma solenidade. E essa solenidade envolve a apresentação de incenso com as orações dos santos. Então não é um negócio atropelado. Não é um negócio que é feito a toque de caixa. Não é um negócio que você faz ali porque você lembrou de imediato. Existe uma ambientação, uma preparação. Tal é o cuidado de Deus com a questão das nossas orações. Deus tem um ritual, digamos assim, na descrição aqui, explorando a descrição, Deus teria um ritual para que essas orações fossem apresentadas de um modo agradável, para que Ele responda. Deus não é um Deus que atropela as coisas, Ele não é um Deus que age por impulso. Ele é um Deus muito bem centrado, Ele é muito bem controlado nesses aspectos e Ele usa essas figuras para que nós vejamos o cuidado que Ele tem com as nossas orações. Oração para Deus, da nossa parte para Ele, claro, oração para Ele não é um negócio que Ele faz assim, tem que atender. É complicado, muita gente, realmente eles são necessitados, nós somos necessitados, mas Deus ama atender as nossas orações que são feitas conforme a sua vontade. Lembra de Tiago escrevendo, nós já passamos aqui nesse trecho, em que ele fala que aquele que precisa de sabedoria deve pedir com fé, porque não pode esperar receber se fizer uma oração duvidosa. E diz o texto lá que ele responde com liberalidade, generosidade. A figura é assim, Deus está disposto, Ele está mais inclinado do que nós a orar a Ele está mais inclinado a ouvir as nossas orações feitas conforme a sua vontade, fazendo-a no seu Filho, do que nós estamos dispostos a orar. Isso é uma coisa que precisa ser considerada, irmãos. A gente às vezes pensa que até porque o Senhor faz com que nós insistamos mais tempo em oração, Deus é um Deus que tem, assim, Ele demora o máximo que Ele puder para te atender, porque é um negócio assim que importuna. Oração não importuna. Ele tem um cuidado com a oração. É assim que a Bíblia descreve as suas orações diante de Deus. Você sabia disso? Você vive à luz disso? Você se relaciona com um Deus que é favorável. É um Deus que é inclinado a responder as suas orações conforme a sua vontade. Ele pode não responder na mesma hora que você gostaria que Ele respondesse. Ele pode não responder da mesma forma como você esperava. A expectativa foi toda sua. Mas Ele pode não responder dessa maneira. Mas tudo aquilo que é pedido conforme a sua vontade, Ele responde no tempo e no modo apropriado, e Ele faz isso com prazer. Quando nós pedimos perdão, quando nós pedimos aquilo que nós deveríamos pedir de acordo com a regulação da palavra de Deus. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele em oração, para que nós buscássemos dEle aquilo de que tanto nós precisamos, que Ele sabe melhor do que nós, quão dependente nós somos. Totalmente dependentes, o tempo todo, todos os dias. Por que a oração não é um negócio tão constante na nossa vida, portanto? Por que nós oramos cessando, quando deveríamos orar sem cessar? Se Deus se apresenta na sua palavra como um Deus que ama ouvir orações que são feitas conforme a sua vontade. Se Deus nos criou para que nós o busquemos em oração, expressando os nossos desejos, buscando a sua vontade ali também. Por que a gente não faz isso? Que loucura é essa? Várias vezes a palavra de Deus retoma essa verdade. Qual povo é que tem um Deus que seja tão favorável, disposto a ouvir quando é invocado? A resposta é que não há. Isso é o que aparece lá, por exemplo, no capítulo 4 de Deuteronômio. Então aqui, irmãos, nós vemos Cristo com as nossas orações, as orações dos santos diante de si. Nós vemos que o versículo 5 mostra a resposta clara, nesse caso, nessa questão específica, a resposta divina à petição do versículo 10. O ato de lançar fogo do altar sobre a terra, claro que nos lembra do juízo final. Nós vemos aí trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, diz o texto. Isso é uma lembrança lá do Sinai, quando o povo está no pé do Sinai, esperando para Moisés descer, trazer os 10 mandamentos. Na ocasião, lá tem trovões, vozes, relâmpagos, a montanha treme. Isso é uma lembrança desse aspecto, então. Mas tem mais, irmãos, porque do versículos
do versículo 7 em diante, ou do 6 em diante, nós vemos aí que é retomada essa figura das trombetas, e aí você tem o que nós vamos ver hoje, as 4 primeiras trombetas. Nós já vimos que essa série de trombetas é vista então como uma resposta secundária, posterior à petição, à oração que é feita dos santos, lá no versículo 10, capítulo 6. Enquanto os selos, a diferença é que enquanto os selos focavam mais nos crentes, sendo afetados pelo julgamento de Deus, sendo purificados, agora as trombetas, também como uma resposta à oração, focam mais nas punições aos perseguidores dos incrédulos, perseguidores da igreja. Então, a diferença é essa. Embora eles estejam respondendo a mesma oração, eles estão enfatizando coisas diferentes. Os selos enfatizavam o que Deus faz em toda a terra, mas tendo um foco maior nos crentes. As trombetas respondem também à oração, mas Deus vai mostrar o que ele faz em relação, de maneira mais detalhada, o que ele faz em relação aos descrentes nesse período que vai da primeira até a sua segunda vinda, punindo, ainda que preliminarmente, previamente, os ímpios. E, claro, fiz menção às pragas do Egito por uma razão, e expliquei a vocês. É muito comum que as pragas que foram vistas lá no Egito, as 10 pragas, sejam aqui, sirvam de inspiração para as visões que João tem. De fato, as 5 primeiras trombetas seguem o padrão das 5 primeiras pragas, ou de 5 pragas infligidas sobre os egípcios antes de o povo de Israel ter saído de lá, antes do êxodo. Por isso, outra vez, aqui a ênfase maior seria sobre o juízo contra os incrédulos, já que as pragas do Egito tinham acentuadamente um efeito maior sobre os egípcios. Então, tomando essa figura emprestada, há uma ênfase muito parecida. Essa série de trombetas inaugura um novo relato. Eu acho que eu falei com vocês aqui lá no início das pregações em Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele retoma e retoma e retoma e recapitula muitas coisas que ele já falou. Eu ainda usei a figura com vocês de um filme que está sendo gravado por várias câmeras. A mesma cena gravada por câmeras colocadas em ângulos diferentes. A imagem dessa câmera da mesma cena é diferente, por exemplo, da imagem dessa câmera da mesma cena. Filma um aspecto, uma perspectiva, um ângulo diferente, mas a imagem é a mesma. O livro de Apocalipse se assemelha a isso, a uma mesma imagem que está sendo recapitulada de ângulos diferentes. Então, as trombetas são essa nova câmera, uma segunda câmera, poderíamos dizer, de filmagem da mesma cena, mostrando um ângulo diferente. As 4 primeiras trombetas atingem fontes de vida, por exemplo, e as 3 trombetas finais, são 7, atingem diretamente os humanos. Onde é que a gente já viu isso? Nos selos, porque nos selos também atingiu a terra e atingiu os homens. Você deve ter lembrado do 6º selo, em que fala dos flagelos sobre a criação de maneira geral e depois sobre os homens. As trombetas aparecem nessa mesma configuração. As 4 primeiras sobre a vida de maneira geral e as 3 últimas sobre os homens. A imagem de trombeta lá do Antigo Testamento anunciava reis, vitórias, momentos de arrependimento e momentos de batalha. No Novo Testamento, sinalizam a vinda de Cristo e o ajuntamento do seu povo. Então é pertinente, é claro, que essas trombetas apareçam. Junto ao sentido das pragas, então, do Egito, com as trombetas, nós somos lembrados de um outro evento bíblico, a queda de Jericó. Você deve se lembrar das trombetas ali, que eles circulavam a cidade tocando trombetas até que os muros ruíram. Então, esse ajuntamento do povo em torno dessa imagem de julgamento sobre Jericó é relembrada aqui por causa da união entre a trombeta e as pragas do Egito. Assim como em Jericó, as primeiras 6 trombetas do Apocalipse são flagelos preliminares, anúncios de uma coisa maior que virá, e a 7ª trombeta é a última trombeta. Aí acabou. É a destruição final, é a queda completa dos muros.
tanto no caso de Jericó, quanto no caso da terra inteira, futuramente, por assim dizer. A grande cidade aí, que é citada, inclusive, ou lembrada, ela também será destruída decisivamente no findar da sexta trombeta. Nós não veremos hoje a sexta trombeta, mas lá no capítulo 6 a gente haverá, se Deus quiser. E a cidade, que não é mais Jericó, mas a Babilônia, que é descrita ali, vai cair por fim. Então você vê aí que no versículo 6, João anuncia 7 trombetas com as suas respectivas os 7 anjos, melhor, com as suas respectivas trombetas se preparando para tocá-las. E aí, em primeiro lugar, você vê aí no versículo 7 que a primeira trombeta foi tocada e diz: houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O versículo 7 é modelado pela praga do Egito lá de saraiva e fogo também, que nós vemos especialmente ali no granizo destruindo a vegetação. Se você for lá para Êxodo, capítulo 9, o granizo caindo, destruiu a vegetação, as plantações, e claro que destruiu a plantação naqueles dias altamente agrícolas, você não tinha comida. E aqui em Apocalipse, modifica a praga do Êxodo ao limitar o dano a 1/3. Porque antes era sobre o Egito inteiro. Mas agora você vê que o dano causado por essa praga é a 1/3 da população terrestre, da terra que agora é habitada. E ainda adiciona o elemento do sangue. O sangue é a primeira praga, que é as águas do Nilo que se transformaram em sangue. Então há uma união do granizo, da praga do Egito, e o sangue do Nilo são unidos aqui na mesma trombeta, sendo jogados tudo junto. Então existe um combo aqui. Existe um reforço, existe uma intensificação, até porque é sobre 1/3 da terra agora, não é mais sobre a terra, um pedacinho de terra lá no Egito. Ok? Então, existe aí uma figura de ampliação, por que não? De toda forma, o fogo é o elemento principal de destruição que é visto aqui. E tudo isso é figurativo, ok? Não perca isso de vista, senão você precisa cair no fogo, cair no sangue. Não, isso é uma figura. Isso é simbólico. Fogo simboliza julgamento. Lembra lá de João Batista pregando que ele vos batizará com o Espírito e com o Espírito e com fogo? Lembra disso? Então, o fogo ali é julgamento. O mesmo Cristo que batiza os crentes com o Espírito é o Cristo que batiza os descrentes com o fogo de juízo. Então, aqui o fogo também está sendo lembrado. De modo ainda mais claro, Cristo está enviando julgamento a afetar o abastecimento de alimentos. Então, a ação de Deus aqui está atingindo os recursos terrestres, as árvores, a vegetação, as plantações. Você já parou para pensar que ele gerencia as pragas que dão na lavoura? Cristo faz isso. Não é que a gente vence a obra de Cristo com aqueles produtos para acabar com as pragas. Não é essa a questão. Mas a questão é que Deus está gerenciando, através do seu Filho, todos os elementos da ordem criada, de maneira que ele pode exercer juízo sobre as pessoas. De uma maneira que talvez elas nem se deem conta. Pelo menos deveriam, mas não se dão. Isso se assemelha à fome da praga do Egito, lá, na praga que antecede o Êxodo, e ao terceiro cavaleiro também, aí que nós vemos no Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. Mas tem mais, porque do versículo 8 nós vemos que ele toca a segunda trombeta. E existe aí uma que, como grande montanha ardendo em chamas, que foi atirada ao mar. E existe um efeito disso. O efeito daí que é a terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. A julgar por 18, 21 de Apocalipse, em que a pedra lançada ao mar é a própria Babilônia, a grande cidade, lá no capítulo 18, versículo 12 de Apocalipse, aqui nós também vemos que a montanha em chamas é uma metáfora do julgamento de um reino maligno. Então, embora mais detalhes e um outro ângulo de filmagem da mesma cena seja mostrada depois, agora a gente já tem aí uma ideia de que Deus está julgando um reino maligno. Quando nós vamos para Jeremias, capítulo 51, versículo 25, que se refere à Babilônia, uma profecia sobre a Babilônia, a nação mesmo da Babilônia, mostrava a Babilônia como uma montanha destruidora.
que é transformada em uma montanha queimada, diz o versículo 25 de Jeremias, capítulo 51. Então, nós temos uma lembrança desse aspecto aqui. A cidade da Babilônia, ou o grande reino maligno, sendo destruído por fogo. E o texto ainda diz que 1/3 do mar se tornou em sangue, de novo uma lembrança à praga do sangue lá do rio Nilo, no capítulo 7 de Êxodo. O julgamento do mar resulta em condições de fome e um obstáculo parcial ao comércio marítimo. Então vê aí, 1/3 dos navios foi destruído. Alguns também entendem que ali estaria implicado uma escassez de água, ou seja, há catástrofes, há bloqueios, há formas que estão sendo impedidas de levar talvez alimentos para as pessoas. Então Deus vai cercando a humanidade em vários aspectos, seja na ordem criada, seja na maneira como as coisas e as relações humanas se dão, de maneira a atingir o ponto que ele quer atingir e julgar os ímpios. O versículo ainda fala sobre criaturas que estavam no mar morrendo. Pode ser uma figura, pode ser, nem sempre a gente tem certeza, eu já falei com vocês sobre as coisas de Apocalipse, uma figura das pessoas entre as nações morrendo por causa dessas escassezes que acontecem ali. Versículo 10 ao versículo 11, você tem a terceira trombeta. Diz aí, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto. O efeito está aí também. A terça parte das águas tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Essa terceira trombeta continua o julgamento da fome, focando agora explicitamente na miséria da água imprópria para beber. Novamente há um fogo aqui sendo enviado, lançado do céu, mas dessa vez há uma grande estrela ardendo como uma tocha. De novo, figurativamente. Estrelas podem representar seres angelicais que representam povos e reinos terrestres. É uma possibilidade. A estrela é chamada de absinto. Absinto que caiu sobre 1/3 das águas e a contaminou. Absinto seria uma planta que era amarga, mas também venenosa. O seu uso lá em Jeremias, por exemplo, é uma metáfora para o sofrimento amargo resultante de julgamento. Lá em Jeremias, assim como aqui em Apocalipse. E é adequado para poluir figurativamente a terra de Israel lá em Jeremias por causa da idolatria dos judeus. Então você começa a juntar as peças. Se ele está retomando essa questão do absinto lá de Jeremias, e é o que parece, e lá no caso de Jeremias, o povo de Israel estava se envolvendo em idolatria, e o absinto é usado como uma figura para julgamento contra o povo de Israel, a terceira trombeta seria, claro, não um envenenamento literal, mas um julgamento divino que traz sofrimento amargo, o que inclui a morte, tanto a estranhos quanto àqueles que são crentes só de boca, de fachada. E aí você tem a última trombeta, né, no versículo 12, em que diz aí, foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Uma imagem de escuridão. De novo, a praga do Egito da escuridão. Retomada aqui. Há aqui, então, um ataque ao sol, à lua, às estrelas, o que afeta apenas também 1/3 de cada corpo celestial e das suas luzes. Então não era completo. Não é o fim ainda, mas é um prenúncio do fim. Isso é uma expressão figurativa da diminuição de luz, o que indica um julgamento parcial anterior ao juízo final. O flagelo aqui é baseado na praga, então, da escuridão. Lá em Êxodo capítulo 10, nós vemos isso, versículo 12, que era um ataque, lá no caso de Êxodo, a escuridão era Deus atacando o deus falso chamado Ra, deus egípcio. Ra era o deus do sol, e Deus estava envergonhando o deus egípcio do sol, fazendo tudo ficasse escuro. Quem é Ra? Ele vai acender a lâmpada que eu apaguei? Deus estava envergonhando os egípcios. Deus está aqui envergonhando qualquer pretenso Deus. O obscurecimento parcial reforça a ideia de um julgamento contra os idólatras.
Deus novamente está atingindo aqueles, assim como fez lá na praga dos egípcios, aqui também está fazendo, está envergonhando os falsos deuses. Deus está apagando as luzes que dão o guia para as pessoas. Deus está tirando o chão dessas pessoas, propositalmente. Cristo está fazendo isso. E essa escuridão, então, é provavelmente uma metáfora para o julgamento de Deus e a retirada da presença também e da palavra de Deus na nação. Algumas pessoas entendem assim também. Essa semelhança sugere que ambos os julgamentos estão acontecendo contra os idólatras, indicando a permanência de sua segurança, a impermanência, melhor dizendo, da sua segurança terrena. Tudo aquilo que é tão instável, Deus está mexendo, para que as pessoas entendam que só Ele é Deus. Então, irmãos, nós concluímos com esse trecho aqui, que Jesus Cristo, irmãos, ele revela que enquanto o juízo divino se aproxima, e ele está se aproximando, há refúgio seguro somente no Cordeiro. Cristo está intencionalmente fazendo essas coisas para punir os incrédulos e ao mesmo tempo reforçando que só há como escapar da ira vindoura nele. Então tudo isso que Cristo está fazendo está apontando para Ele. Não só porque Ele está fazendo isso, mas para mostrar quem Ele é. A mesma voz que ordena as trombetas é a que chama os pecadores ao arrependimento. Embora o foco das trombetas não seja o arrependimento, mas punição, não dá para a gente esquecer que esse tempo ainda é um tempo em que se pode encontrar perdão em Cristo. Razão pela qual ele desperta este mundo nosso, irmãos, várias vezes, com catástrofes inclusive, que há problema com o pecado e com os pecadores. Eles precisam se voltar para Cristo. O Evangelho, irmãos, transforma o silêncio do juízo em canção de salvação, mas mostra que a justiça de Deus não é destrutiva para os seus, assim como o povo de Israel, lá nas pragas do Egito, no momento em que elas caíam, era preservado por Deus enquanto tudo caía sobre os egípcios, assim o povo de Deus, que se esconde nele e vive para ele, é preservado nesses momentos, cuidado por Deus. Nós já falamos disso. Isso por causa da ação libertadora de Jesus Cristo, porque ele já suportou em seu corpo, em sua vida na cruz, a ira que era contra nós, o que garante paz para nós, tranquilidade e esperança, mesmo quando esse mundo está caindo e derretendo. Mais uma vez, Cristo está nos mostrando que é Ele ou nada. É só Ele. Não tem como. E assim, irmãos, nós vemos essas 4 primeiras trombetas. Eu espero que Deus continue a nos instruir e abençoar através deste livro, que tem muito a nos despertar sobre realidades às quais nós não estamos tão atentos quanto nós deveríamos, especialmente aí na questão da oração e do fato da preservação de Deus enquanto Ele envia juízos sobre a terra. E que Deus nos abençoe assim.